Aqui tem uma pergunta do Reflexão e Literatura. Eu não sei se é do ou da. Eu não sei se é do ou da. Mas eu vou dizer assim: os filhos de Deus ali não seriam os reis? A gente tem que entrar no mundo narrativo para poder entender que naquele tempo de Gênesis 6, a gente está lidando. Não tinha reis em Gênesis 6. A Gênesis é uma literatura posterior. Ele foi escrito posteriormente. Sim. Mas também posteriormente, no pós-exílio também não tinha rei no contexto. A gente precisa entender que não tinha rei. Nem quando o livro foi redatado, né, no pós-exílio, mas nem no mundo narrativo também não tinha. Exato. Se a gente entra no mundo narrativo, eu sei que tem pesquisador que considera a narrativa... que diz que nem deve entrar no mundo narrativo porque é mentira. Eu vou fazer aqui o papel de linguista. Eu estou entrando aqui no papel de linguista. Eu estou usando agora, nesse momento, o chapéu de linguista, de alguém que entra na narrativa. Entrando na narrativa, não tinha rei. A gente está em Gênesis 6. A gente está num contexto de povos seminômades, onde o mundo, na narrativa, está começando a existir de certas maneiras. A gente está lidando com o mundo pós... Ai, meu Deus, pós-punir. Estou tentando aqui, né, tentar entrar no jogo narrativo aqui. Não tem rei, não tem Aristóteles, não tem esse contexto de monarquia em Gênesis 6 ainda. Esse contexto vai mais para frente, bem mais para frente. Na narrativa de Gênesis, talvez lá no mundo pós-dilúvio, talvez ainda. Mas antes de dilúvio não tem esse contato. Esse personagem não tem personagem rei na história de Gênesis pré-dilúvio. Tá bom? Só para localizar. Isso que o Wellington está falando é tão importante, gente, porque a Sueli, eu vou cantar junto com a Sueli, ó, entra na minha casa, entra na minha vida, né? Ó, mas assim, porque eu tenho duas questões que eu queria só complementar, se você me permite, né, Wellington? Claro, deve. Gênesis 6, que é a questão de a expressão filhos de Deus. Existem pesquisadores, teólogos, que defendem que essa expressão se refere a reis, a expressão filhos de Deus. Agora, lembrando que isso é uma hipótese, não existe nada que comprove isso, tá? Nada mesmo, hipótese é hipótese, tá? E outra questão é que, mesmo o texto sendo redigido no pós-exílio, onde já teria havido uma monarquia anteriormente, você não tem como usar essa expressão necessariamente e exclusivamente como referência a reis. Nós sabemos que na antiguidade os reis eram considerados filhos das divindades. Isso é fato. Agora a gente precisa localizar a figura da narrativa. Se a figura da narrativa não é um líder necessariamente, ele não vai ser retratado como um rei. Então, a gente sabe, Faraó na antiguidade era como uma estátua da divindade. Os reis e os líderes da antiguidade eram retratados como estátuas, imagem da divindade. No curso de Saul e Usurpador Davi, adquira o seu ingresso para participar. A figura de Saul como um guerreiro representa perfeitamente o Javé antigo, o Deus da guerra. E aí você vai verificar essa conexão do termo filho de Deus com a monarquia. Agora, filhos de Deus, no plural, não é uma designação direta para monarcas, para líderes. É uma designação usada nas mitologias antigas para seres Elohim, para seres divinizados ou ancestrais divinizados, para deuses. Então, os filhos de Deus faziam parte do conselho dos deuses. E aí você vai... por isso é importante a gente não fazer uma análise somente com uma perspectiva, ou seja, somente a análise teológica, ou somente a análise da ciência da religião,
Mas a gente precisa entrar na questão linguística, na questão semântica, na questão da linguística histórica, ou seja, o termo em determinada época assume sentido diferente. Então, por isso, a gente não pode fazer se firmar em afirmações superficiais. A gente precisa ir muito mais a fundo, né?